Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica, nós que oferecemos curso na área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso também dá base para o aluno poder atuar em outros mercados de manutenção. Então pessoal, dando continuidade no nosso módulo 1, módulo de componentes eletrônicos, a gente agora vai entrar na aula de número 55, que é, na verdade, a continuação da aula anterior, referente à parte de eletrônica digital. Então essa aqui seria a 9ª aula referente à eletrônica digital e a gente quer dar continuidade naquilo que a gente vem trabalhando. Então pessoal, a gente havia visto o funcionamento do flip-flop tipo D. A gente havia demonstrado para vocês a tabela verdade, como é que ele funciona. E aqui a gente começa essa aula dando um exemplo de aplicação desse flip-flop. É um exemplo muito usado, muito útil aí, na parte de circuitos. E a gente vai passar então a entender como é que a gente pode usar esse flip-flop tão simples e ele tem tanta utilidade em alguns circuitos, em alguns projetos. Então eu desenhei aqui para vocês um flip-flop tipo D do lado esquerdo. E ele tem uma condição nas suas saídas, Q igual a 0 e Q barrado igual a 1. Do lado direito, a gente tem Q igual a 1 e Q barrado igual a 0. Então a gente tem os dois estágios ou estados que a gente pode ter nesse flip-flop, no caso, falando da saída. Então, o que vem a fazer este circuito? Qual é a intenção de pegar o Q barrado e ligar ele no D? Qual é a utilidade dessa configuração? Então, a utilidade, vamos entender que o estágio inicial aqui do meu clock está também sincronizado com o estado da saída da figura mais à esquerda. Então, Q igual a 0, Q barrado igual a 1. Quando a gente dá um pulso de clock, eu representei o pulso de clock na subida, tá? Esse flip-flop só atende a mudança de estado quando o pulso sobe, ou seja, quando o pulso parte de 0 para 1, que são esses números em vermelho aqui, os números ímpares. Então eu marquei aqui com as setinhas que tem números ímpares, são as setinhas que fazem com que o flip-flop tenha condição de alternar o seu estado, de mudar a sua saída, porque quando o pulso desce, ele é um flip-flop que reconhece somente a subida de clock, não a descida. Então a gente tem que entender isso daí, entender que este flip-flop que nós estamos dando exemplo é um flip-flop que trabalha somente aonde estão os números ímpares, na subida de clock. Então, quando dá o primeiro pulso aqui no número 1, e eu tenho o Q barrado ligado no D, então eu estou levando o nível 1 lógico para a entrada D. Isso aí eu acho que é fácil da gente observar. Então, o 1 lógico do Q barrado está indo para o D. A gente sabe que quando esse flip-flop recebe um pulso de clock, no caso, nesse exemplo, um pulso da subida de clock, da variação de 0 para 1, a gente sabe que ele transfere o que está em D, ele transfere o que recebe como entrada D, ele transfere para a saída Q. Se o Q barrado está ligado no D, então ele está recebendo no D, ele está recebendo o nível lógico 1. E quando o pulso de clock aparece nele, no caso o pulso de subida, o número 1 aqui, por exemplo, no nosso diagrama, ele vai levar o que está em Q barrado, que está sendo levado para o D, que é 1, ele vai levar esse 1 que chega em D, ele vai levar um nível lógico 1 de D para Q. Então eu vou ter, a partir do momento que o pulso de clock sobe, que dá aquela subida de pulso de clock, eu vou ter o novo estado do flip-flop, que é o estado aqui do lado direito da figura. Eu vou ter o 1 que estava em D, passou para Q, então Q era 0, ficou igual a 1 agora, mudou. E o Q barrado, que era 1, que é o que estava levando esse 1 para o D, ele, para ser complementar, ele passou a ser 0. Ele assumiu o valor de 0. E esse valor de 0 agora está sendo levado para D de novo. Tudo bem? Então, recapitulando. Eu tinha 1 em Q barrado, ele foi levado até D. Eu dei um pulso de clock, o que estava em D passou para Q. Então, a saída alternou. Ela estava em 0, ela foi para 1. Como o Q barrado é complementar ao Q, então o Q barrado assumiu o valor 0. E esse valor 0
né, pela própria forma que o circuito é desenhado, agora ele está sendo levado na entrada D também. Então na figura do lado direito eu tenho um novo estado de saída, que é o Q igual a 1, e o 0 sendo conduzido ao D, que é a entrada do flip-flop. Então, o que a gente pode entender de cara aqui? O que a gente pode intuir, né? Antes de eu explicar, o que a gente pode intuir? Que quando eu der um próximo pulso de subida de clock, quando o próximo pulso de clock válido, que seria o meu 3 aqui, né? Reconhecendo o primeiro pulso como 1. O próximo pulso válido, que é o de subida, é o 3, que é a setinha vermelha apontando ali no 3. Então, esse 0 que está em Q barrado, que está sendo levado no D, ele vai levar o 0 do D para o Q. Então, o Q vai voltar para 0. Então, ele vai assumir o estado de novo da figura do lado esquerdo. Então, toda vez que um pulso de clock for dado, ele vai, uma hora se ele está em 0, ele vai para 1, e uma hora se ele está em 1, ele vai para 0. Ele vai alternar a saída. A cada pulso de clock, ele vai alternando a saída. Então, 1 vai para 0, 0 vai para 1, 1 vai para 0 e assim sucessivamente. Então, nesses dois desenhos, né, da esquerda e da direita, aqui a gente tem os dois comportamentos que o flip-flop vai assumir. Aí, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Aqui que eu quero trazer para vocês a aplicação, né, um exemplo simples, mas poderoso da aplicação. É que se você observar, a saída Q, eu desenhei aqui a forma de onda da saída Q e a forma de onda do clock, que é a que a gente está usando aqui para fazer a simulação. Se você observar, você nota que a saída Q, ela tem um tamanho que é exatamente o dobro do tamanho do clock. Olha o clock, ele varia um lógico, 0 lógico, um lógico, 0 lógico. E nesse intervalo, o Q varia somente um lógico e 0 lógico. Então o Q tem o dobro do tempo, o dobro do período, né? E o Q também tem metade da frequência. Podemos entender assim, porque a gente já conhece parâmetro de período e frequência. Então o que a gente consegue perceber? O que a gente consegue enxergar nessa aplicação? O clock que eu estou colocando no CLK, aqui no meu flip-flop tipo D, dessa forma que o flip-flop está ligado, ele está pegando este clock e a saída Q é exatamente o valor desse clock dividido por 2. Olha que interessante. Então eu estou tendo um circuito com um único flip-flop tipo D que está dividindo por 2 o clock. Está fazendo o clock cair pela metade. Aí eu coloquei aqui numa outra figura que se a gente ligar vários flip-flops um atrás do outro, ligar dessa forma aqui, né, a saída Q sendo o clock do próximo circuito do flip-flop e assim sucessivamente, a cada flip-flop que eu coloco, eu vou dividindo por 2. Porque um flip-flop sozinho, que é a análise que a gente fez, já divide por 2. Mas se eu ligar vários flip-flops, um encadeado com o outro, eu vou ter que essa divisão por 2 vai sempre se repetir. Então, no primeiro estágio ele divide por 2, no segundo estágio ele divide por 2 de novo, no terceiro estágio ele divide por 2, e no outro ele divide por 2. E quando eu colocar mais flip-flop, ele vai continuar dividindo por 2. No caso aqui eu coloquei 6, então ele vai dividir por 2 6 vezes. Então é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Para mim fazer a conta fácil, não ficar fazendo esse monte de vezes 2, é só eu pegar o 2, que é a base, e elevar a n. Qual é o n? O n é o número de flip-flop. Então, no caso, eu tenho 6 flip-flop, 2 elevado a 6. 2 elevado a 6 vai dar 64. Então, significa dizer que eu estou dividindo o sinal de clock que entra aqui no primeiro flip-flop à esquerda, o sinal que aparece aqui no último flip-flop, que é o sexto, vai ser um sinal que tem a frequência dividida 64 vezes. Se eu colocar um clock de 64 Hz aqui, para dar um exemplo mais prático, eu vou ter nesse Q aqui do sexto flip-flop, eu vou ter uma frequência de 1 Hz. Se aqui na entrada é 64 Hz e eu dividir por 64, eu vou ter 64 por 64 é 1, né? Então eu vou ter 1 Hz aqui no final. Se eu quiser dividir mais ainda, eu continuaria colocando mais flip-flops. Então eu poderia continuar dividindo, né? E aí eu vou multiplicando cada vez mais por 2 para descobrir quanto mais de divisão está acontecendo, né? Como eu disse, para facilitar o cálculo é só pegar 2 elevado a n. Se eu colocar 10 flip-flop, 2 elevado a 10, vai dar 1024. Então eu vou estar dividindo o sinal de clock da entrada 1024 vezes.
Tudo bem? Então, essa é uma aplicação muito usada em eletrônica, pessoal. Muito usada, que a gente vai com certeza ver algum circuito que tem essa subdivisão de clock, né? Tem circuitos que multiplicam a clock, né? Aí já é outro tipo de circuito, mas tem circuitos que divide, que no caso é o exemplo que eu estou mostrando para vocês. Então, o que a gente queria apresentar para vocês? A gente queria apresentar que um circuito tão simples consegue fazer uma função tão importante, que é a subdivisão do clock. Vou dar um exemplo simples para vocês, só a título de, tá, de curiosidade. Um exemplo simples que você tem dessa subdivisão de clock é, por exemplo, um relógio digital. Um relógio digital, o que que é? Você tem que, dentro de 1 hora, você tem 60 minutos. Então você tem 60 partes para formar a hora. Dentro de 1 minuto, você tem 60 segundos. Então, para mim fazer essa matemática de relacionamento, né, de 1 para 60, eu teria que fazer algum tipo de divisão. Então, seria um exemplo, né, que a gente teria que trabalhar. Claro, não vai ser uma divisão exatamente por um múltiplo de 2. Então, aí teria um artifício de algum circuito para poder compensar, para poder chegar nesse valor de 1 para 60. Mas é um exemplo simples do que a gente tem aí. Todo mundo, a princípio, tem conhecimento do tempo, né, e da passagem do tempo. Então, o tempo é um exemplo fácil da gente ver, né? A hora é aquele que demora 3.600 segundos para que 1 hora avance, né? Para que a hora mude. Então eu preciso dividir o clock de 3.600 por um valor para que a hora possa estar adequadamente relacionada com o valor do segundo. Estou dando um exemplo aqui para vocês. Continuando, pessoal, agora a gente vai ver um outro tipo de flip-flop, que é o flip-flop JK. Ele também é conhecido como flip-flop mestre-escravo. Então eu coloquei o desenho aqui das portas lógicas, a título de curiosidade, não vou explicar em termos de porta lógica, a gente já fez isso lá com flip-flop SR ou RS, né, que é o flip-flop base. E eu só vou colocar para vocês o diagrama de blocos, que é esse aqui, e a tabela verdade. Então, o que eu tenho nesse flip-flop? Qual que é a diferença desse flip-flop para o flip-flop SR, por exemplo? Você se lembra que quando a gente tinha 1 e 1, nas entradas S e R, ele dava uma condição inválida? Creio que você se lembra. Para corrigir esse problema, foi criado o flip-flop JK. Então, o que é o flip-flop JK? É uma associação de dois flip-flops SR com clock. Tem uma inversora, né, entre o clock do primeiro e o clock do segundo, por isso um é mestre e o outro é escravo. Por isso tem essa terminologia. E a gente tem que, quando a gente coloca 1 e 1 em J e em K, que seria o equivalente ao S e o R, né, o que seta e o que reseta, a gente vai ter a mudança de Q. A gente vai ter a mudança de Q. Então, aquela condição inválida do SR, ela não está mais presente no flip-flop JK. Porque quando eu coloco 1 e 1 e dou um pulso de clock, ele alterna o valor de Q. Ele muda o valor de Q. Então, se Q é 0, vai para 1, se Q é 1, vai para 0. Então, eu não tenho mais uma condição de entrada inválida, como eu tinha no modelo do flip-flop SR, que eu apresentei para vocês. Então, a gente chama de toggle, né? Toggle é quando ele complementa, ele completa, ele inverte o estado. Então, a gente tem aqui, ó, na tabelinha 0, 0 é Q, não muda, é igual ao SR. 0 e 1, ele vai para 0, né? Ele vai para 0. 1 e 0 ele vai para 1, né? Não estou explicando em detalhes porque a gente já viu. E quando é 1 e 1, que é a condição inválida, tem um Q barrado. O que é barrado? É o Q sendo invertido. É o toggle, né? É a inversão do valor de saída para o valor complementar. Aí a gente colocou aqui que existem flip-flop JK sensíveis à borda de subida, como esse à direita, e sensíveis também à borda de descida, que é esse à esquerda. Note que tem uma bolinha aqui na entrada do clock, é um inversor, então está dizendo que ele é sensível na hora que o clock desce, não na hora que o clock sobe, tá? Existe esta variação também de sensibilidade de borda de subida e borda de descida, também para o flip-flop JK. Aí eu tenho aqui um gráfico, né, para a gente poder exemplificar. Se você observar, você vai notar aqui, ó, se você olhar o clock em verde, você vai ver que a setinha está apontando para cima. Então você já consegue perceber
que esse tipo de flip-flop é um flip-flop sensível à borda de subida. E se você observar o gráfico, você vai notar que é verdade, porque você vê que a primeira vez que o clock sobe é exatamente onde a mudança no Q ocorre. O Q estava em 1 e o Q passa para 0, né? E isso acontece porque a entrada J e a entrada K tá coerente para que isso aconteça, né? Aquela tabelinha que eu mostrei para vocês. Então, por exemplo, o J, que seria o meu set, está zerado, né? Então ele não vai setar, não vai botar Q igual a 1. E o meu K seria o equivalente ao reset. Então, como o K está em 1 e o clock foi para 1, então quer dizer que eu estou acionando o reset pelo clock. E a minha saída que estava em 1 foi para 0, ou seja, ela resetou mesmo. Então só no primeiro clock aqui, né, entre o AB aqui, primeiro pulso de subida, né, do gráfico em verde aqui, a gente nota que realmente esse tipo de flip-flop é sensível à borda de subida e ele mudou o estado de Q, porque o K está em alto e o J está em baixo. Então isso aí você tem que já, né, meio que conseguir ler. Lembre-se que o J, ele é o correspondente lá no SR, ele é o correspondente ao set, tá? Para alguém que tenha dúvida aí. E o K é o correspondente ao reset. Então, o que faz o set? Ele seta a saída, que é o J, no caso do JK. O que faz o reset? É o que reseta a saída, que é no caso, é o K aqui do JK. Tudo bem, pessoal? Então, creio que não tem dificuldade. Associe o J como set, como S, e o K como reset, como R. E você vai se lembrar lá do SR e você vai conseguir facilmente confirmar o gráfico aqui. Uma outra coisa que é interessante, pessoal, a gente observar, se você observar agora o segundo clock, né, que eu inclusive frisei ali, circundei para que vocês possam facilitar ali entre o C e o D, né, do nosso CLK, você vê que nessa condição, nesse momento, o K está igual a 1, olha que interessante, e o J está igual a 1. Então, ambos estão igual a 1. É essa condição que era o problema do SR, que era quando os dois estavam igual a 1, né? Essas duas entradas síncronas estavam igual a 1, que era a chamada condição inválida. Como esse flip-flop foi feito para corrigir esse problema, você vê que quando os dois passam a ser igual a 1 e o clock aparece, a subida de clock se manifesta, você vê que ele faz o toggle. Olha lá, ele estava em 0 e ele passa para 1. Ele alterna o estado, ele complementa de 0 para 1. Então é aqui que você vê, né, nesse segundo pulse de clock, a diferença de um flip-flop JK para um flip-flop SR normal, aquele primeiro que a gente aprendeu. Se a gente continuar analisando aí, a gente só vai verificar a tabela verdade. Então eu acho que esses dois primeiros passos já dá para você ver bem a diferença do flip-flop JK para o flip-flop SR e também ver um pouquinho da tabela verdade, no caso, no primeiro pulso. Se vocês quiserem analisar os outros pulsos, a gente inclusive vai também pedir alguma coisa nesse sentido em exercícios, né? É interessante para você confirmar se você está entendendo e está conseguindo ler através de diagrama de formas de onda. Aí, pessoal, eu coloquei aqui um flip-flop JK, no caso esse aqui, ó, ele é sensível à borda de descida. Olha a bolinha antes do CLK. Bolinha significa inversor, você já sabe disso. E essa bolinha está dizendo que ele só muda quando o clock desce. Tem que notar isso aí, tá? Você tem que observar esse detalhe. Ah, um detalhezinho, mas muda tudo. Muda totalmente a condição dele de funcionamento. Então, olha o que está acontecendo. Quando eu tenho o flip-flop com preset ou com clear, ou com set e reset, ah, professor, não estou entendendo. Então, vou explicar de novo. Eu tenho um flip-flop JK, tenho um clock que é sensível à borda de descida. Só que esse tipo de flip-flop que eu estou apresentando para vocês, ele é diferente. Ele é um flip-flop que pode trabalhar com mais duas entradas auxiliares, que é o preset, que é essa que está aqui na parte de cima do bloquinho, e o clear, que é essa que está na parte de baixo do bloquinho. Esse termo preset, ele pode apresentar-se também como set, ou seja, tem diagramas em que não vem escrito preset, vem escrito set, tá? Então é a mesma coisa. E tem diagramas que não vem escrito clear, vem escrito reset.
Então é questão de nomenclatura, tá? Então eu tenho preset e set são sinônimos. Reset e clear também são sinônimos. Então esclareci a questão da nomenclatura. Agora, pessoal, você vai entender por que ele é diferente e por que ele tem essas duas entradas auxiliares. Ele é um flip-flop JK com clock do jeito que a gente vem falando, do jeito que a gente apresentou agora para vocês, só que ele tem uma diferença. Esse preset e esse clear vai fazer com que ele tenha uma operação assíncrona. Ele vai ter uma operação diferenciada de um flip-flop que não tem essas duas entradas. Por quê? Porque se você olhar para a tabela verdade, olha como é que ele funciona. Quando o preset e o clear tá igual a 1, né? Tá igual a 1. Por que eu estou dizendo igual a 1? Deixa eu só esclarecer um detalhe aqui. Porque como ele está trabalhando com duas bolinhas, tá vendo que tem um inversor no preset e um inversor no clear? Então, na verdade, o certo seria igual a 0. Se ele não tivesse as bolinhas. Mas como ele tem um inversor, então ele funciona totalmente inverso em relação a um flip-flop que tem essas duas entradas, mas que não tem a bolinha. Assim como um flip-flop que trabalha com clock invertido, né, com clock com inversor, ele trabalha pela borda de descida ao invés de ser pela borda de subida. Então, aquilo que você conhece vai funcionar de forma oposta. Toda vez que eu tiver um inversor na entrada, ele vai funcionar de forma oposta. Tudo bem? Então, o que seria 0,0 para um flip-flop normal, podemos dizer assim, flip-flop que não tem essa sensibilidade com o inversor, né, tanto no clock e também ali no preset, no clear, então ele vai operar normal quando tiver 1 e 1, porque 1 e 1 inverte os dois, fica 0 e 0. 0 e 0 você conhece lá das tabelas anteriores que 0 e 0 é a condição que não muda, é a condição que é inoperante, seria uma condição a princípio em que essas duas entradas não vão atuar. Então quando o preset e clear é igual a 1, ele vai operar com clock, ele vai operar como um flip-flop normal, tudo bem? Então é como se essas duas entradas preset e clear é como se elas não existissem. A diferença de um outro tipo, de um outro modelo, né, só para você ter bem tranquilo essa visão, é que se ele tivesse a entrada sem essas duas bolinhas, essa operação normal, como se não existisse essas duas entradas, se daria com 0, 0 em preset e também em clear. Tá? Então, eu creio que você deve estar conseguindo perceber isso aí. Então, no caso, como ele tem inversor nas duas entradas que são preset e clear, então ele trabalha com 1 e 1. Quando eu tenho 1 e 1, então ele está escrito aqui na resposta do flip-flop, está escrito operação com clock. Então ele vai trabalhar com o J, com o K e com o clock. Ele vai trabalhar como se ele fosse um flip-flop que não tem o preset e não tem a entrada clear. Apaga essas duas entradas aí do desenho e considera que ele vai trabalhar como se fosse um flip-flop desse que eu acabei de mostrar. Agora vem o detalhe da diferença. Vem o detalhe dele transformar-se num flip-flop assíncrono. Por que é assíncrono? Porque quando eu trabalho com o clock, com o J e com o K, e eu não trabalho com o preset e com o clear, é como se eles não existissem, eu tô preso na variação do clock. Então eu tô sincronizado com a mudança do clock. Por isso ele é síncrono. Ele está referenciado pelo clock. Quando o clock desce, no caso aqui desse aqui, né? Se fosse um que não tem bolinha é quando sobe. Mas como esse aqui tem bolinha, quando ele desce é que o circuito passa a atuar o J e o K. Né? É isso que acontece. No caso do preset do clear, quando eu tirar ele das condição 1 e 1, que é a condição em que ele fica inoperante, eu posso resetar o flip-flop ou setar o flip-flop independente do estado de J, de CLK e de K. Então, por exemplo, eu tenho uma condição em J, tenho uma condição em K e o clock está pulsando no CLK e ele está funcionando sincronamente. Ele está funcionando de maneira síncrona. Só que, em algum momento, eu escolho, por exemplo, eu escolho colocar a saída em 1. Eu quero anular a princípio a informação que vem em J, em K, em CLK, e eu quero forçar a saída em 1, independente das entradas J, K e CLK. Eu quero que vai para 1. Então eu dou um preset nele e ele bota o Q igual a 1. No caso, o preset aqui é igual a 0 porque tem a bolinha. Se fosse um que não tivesse o inversor, que é a bolinha, eu daria 1 em preset e a saída iria para 1. Tudo bem?
E a mesma coisa ocorre para o clear. Imagine que tem algum determinado momento, está operando o J, está operando o K, está operando o CLK normal, sincronamente, mas naquele exato momento eu quero forçar um reset do flip-flop independente de J, de K e de CLK. Eu quero suprimir as entradas e naquele instante eu quero que Q vá para zero. Então, nesse modelo de flip-flop, eu boto zero no clear. Por que zero? Porque ele tem um inversor. Se fosse um modelo que não tivesse a bolinha, estou sempre salientando, né, mastigando para você decorar, tá? Se fosse um flip-flop que não tivesse a bolinha, eu botaria 1 em clear e o Q seria zero. Como ele tem a bolinha, eu boto 0 em clear e o Q vai para zero. Tudo bem? Então, qual que é a diferença do JK, que tem preset e tem clear, né? Que tem set e reset como sinais assíncronos? A diferença é que eu posso, num determinado instante que eu quiser, eu posso forçar a saída para o estado 1 ou para o estado 0, dependendo da minha vontade, dependendo da minha condição que eu quero estabelecer naquele momento. Ah, mas e o J, o K e o CLK? Naquele instante que eu acionar o preset ou acionar o clear, o J, o K e o CLK não vão ter importância, porque quem vai assumir o controle do flip-flop vai ser ou o preset ou o clear. Tudo bem? Então, essa é a ideia, tá, pessoal? Essa é a ideia do flip-flop que trabalha no modelo assíncrono, que ele tem mais duas entradas auxiliares. Aqui eu coloquei de novo o desenho do flip-flop JK, só que a diferença aqui que é que eu coloquei o preset e o clear, eu coloquei com a outra simbologia. Aqui tá como set e reset, tá? Tá como set e reset. E eu tenho do lado esquerdo como a entrada do clock com bolinha e do lado direito a entrada do clock sem a bolinha, sem o inversor. Então eu tô colocando aí para vocês, né, as variações que a gente tem, tanto do reconhecimento do clock e também do reconhecimento do preset, do clear, no caso, conforme o meu slide aqui, do set e do reset, tá? Então isso é importante. Aqui, pessoal, eu coloquei um CI comercial 4027B, da família CMOS, né, porque começa com 4, então geralmente é da família CMOS, e eu tenho aqui, ó, nos pinos, eu tenho os dois flip-flops dentro do CI, e eu tenho todas as entradas aqui, né, referenciadas no pino. Eu tenho aqui, no caso, o pino 1 é o Q, pino 2 é o Q barrado, o pino 3 é o clock, o pino 4 reset, o pino 5 é o K, pino 6 é o J, e o pino 7 é o set. O VSS é o terra, o VDD, que é o 16, é o 5 volts, ou dependendo do valor de alimentação que eu vou usar. E do outro lado eu tenho a mesma coisa que eu falei desse lado esquerdo, eu tenho a mesma coisa para o primeiro flip-flop. Tem o Q, que é barrado, clock, reset, K, J e 7. Então tá referenciado. A tabela verdade dele, de uma certa forma, é simples, tá? A tabela verdade dele é bem simples. Por quê? Porque você vê aqui, ó, os 3 primeiros valores, vou trazer para vocês agora o que eu acabei de explicar, lendo isso na tabela verdade. Então eu tenho, como esse aqui não é sensível através de um inversor, então ele trabalha com o nível, o que aciona ele é o nível lógico 1. Então, quando eu tenho 1 no clear, olha que interessante, o primeiro valor da tabela, no caso de cima para baixo, eu tenho 1 no clear, então eu tenho X no clock, X no J e X no K. Por quê? Porque é irrelevante, eles não vão atuar, quem vai comandar é o clear. Então eu tenho 1 no clear e 0 no preset. Então o preset não funciona porque está em 0, então quem vai atuar é o clear. Quando eu boto 1 no clear, olha o valor de Q. O Q passa a estar em 0. Porque clear é o que limpa, né? Clear do inglês é limpar. Então é o que faz o reset. Seria nesse símbolo que eu acabei de apresentar, ele reseta. Quando eu tenho 1 no preset, que seria o set também, é outra forma de chamar, eu vou fazer o oposto. Eu vou ter clock, J e K irrelevante e o Q vai para 1. Olha que interessante. E o Q vai para 1. Quando eu tenho 1 nos dois, 1 no clear e 1 no preset, ele está dizendo que as duas saídas vão para 1. Então isso é importante a gente perceber. E quando eu coloco clear e preset tudo em 0, que é o que vai acontecer daqui para frente, né? A quarta linha para baixo, ele vai funcionar como um flip-flop normal. Então o que vai fazer a mudança acontecer vão ser os pulsos de clock, que são essas setinhas para cima, essas quatro linhas aqui com a setinha para cima, ou seja, a mudança de clock na subida, e aí eu tenho a tabela normal de funcionamento, né? Se é 0 e 0 não muda, se é 1
e 0, ele seta, porque o J você sabe que é o 7. Se é 0 e 1, ele reseta o Q, ó, 0 no Q, porque você sabe que o K representa o reset. E se é 1 e 1, ele faz o toggle, ou seja, ele alterna. E aí eu tenho uma condição aqui nas últimas duas linhas, na parte inferior da tabela, onde o clock está parado, ele está em 0 ou está em 1. Quando ele está em 0 ou está em 1, não acontece, a princípio, mudança nenhuma. Por isso que o J e o K é XX, é irrelevante, e eu tenho Q e Q barrado e Q e Q barrado, ou seja, não mudou nada. Nas duas condições, onde eu tenho o clock parado em 0 ou o clock parado em 1, ele não muda a saída. É lógico, né, pessoal? Porque ele precisa ou de borda de subida ou de borda de descida para mudar. Se eu não vou mudar, então ele não vai mudar a saída também. Que é o que está aqui, Q e Q barrado, né? E Q e Q barrado. Então, isso aí eu creio que é fácil de entender, né? Aí, pessoal, um outro modelo de flip-flop, no caso agora da linha 7406, ele funciona também análogo a esse que eu mostrei, né? Ele tem as entradas também aqui descritas no desenho, tem dois flip-flops, tem toda a pinagem, só que a diferença desse é que você vê que tanto no clear, no preset e no clock você tem uma bolinha, você tem inversor. Então ele trabalha de maneira invertida a tabela verdade que eu acabei de mostrar. Então você vê, ele vai funcionar de maneira diferente. Você vê que, só para mim exemplificar, né, para mim não gastar muito tempo, a gente já falou na outra tabela em detalhes, você vê que ele passa a funcionar em função do clock, que são essas 4 setinhas que estão descendo, né? Porque o clock tem a bolinha na frente. Você vê que tem o clear e o preset tem que estar igual a 1. Se a gente olhar para a tabela de cima aqui, ó, você vê que ele passa a funcionar de maneira normal quando o clear e o preset está tudo igual a 0. Tudo bem? Então, ó, esse aqui, 4027B, o clear e o preset está igual a 0, ele passa a funcionar em função das quatro linhas aqui onde o clock está atuando. E na tabela de baixo, que é o 7476, quando fica clear e preset tudo igual a 1, aí eu tenho 4 linhas para mostrar como é que o clock faz a mudança do estado de saída em função do J e do K. Tudo bem, pessoal? Então acho que não tem dificuldade. Ele é o oposto, tá? Ele é o oposto. Por isso que os valores são invertidos. Ele tem essa bolinha no símbolo. Então é importante a gente saber reconhecer. Então, pessoal, agora a gente vai ver aqui um flip-flop JK e ele vai ser transformado, vai ser usado como se fosse um flip-flop tipo D. Então a gente vê aqui, ó, a gente colocou no desenho, tem uma inversora sendo colocada entre o J e o K. Olha que interessante. E aí, o meu flip-flop pode se comportar como um flip-flop tipo D. Né? Flip-flop tipo D é aquele flip-flop que quando o pulso de clock atua, ele joga o J no Q. No caso, o D no Q, né? Como o D também é o J, então ele joga o que entra em J no Q. Então eu posso ter configurações em que aparece um JK, mas na verdade a função lógica que está operando no circuito é uma função lógica de um flip-flop tipo D. Então é uma forma. Ah, professor, mas para que não usar um tipo D? É que pode ser que o projetista lá, ele estava usando um CI que tinha 2 ou 4 flip-flop lá dentro, e aí ele precisava de um tipo D. Para ele não colocar um CI novo, ele pegou aquele JK que ele tinha e transformou ele com esse inversor, transformou ele num tipo D. Então ele não precisou colocar um CI novo com flip-flop novo, ele já adequou o flip-flop que ele tinha, e por isso que essas expressões de diagrama são importantes a gente conhecer. Porque a gente olha assim, esse aqui é um JK, mas na verdade ele está operando, a tabela verdade dele é a tabela verdade de um tipo D, tá? O que faz isso acontecer é esse inversor que está sendo ligado do J para o K. Aqui, pessoal, eu tenho um outro exemplo de CI comercial, CI 4013, né? Só que agora é de um flip-flop tipo D, flip-flop tipo D nativo, tá? Então esse aqui não é uma implementação, como eu mostrei aqui, ó, de um JK que foi implementado como tipo D. Esse aqui é tipo D mesmo, tipo D nativo, ou seja, no CI já vem como tipo D. Então é só você olhar, o pino 1 é Q, pino 2 é Q barrado, pino 3 é clock, pino 4 é reset, pino 5 é entrada D, olha aí. E o pino 6 é entrada 7, VSS que está no 7 alimentação do terra, né, geralmente, e o 14 VDD é o que está alimentando com positivo. Aí você tem no 13, do 8 ao 13, você tem o outro flip-flop,
E aí você tem 7, olha o D2 aqui, o outro flip-flop, a outra entrada D do outro flip-flop, reset clock, Q barrado e Q. Então o funcionamento dele você já conhece, eu não vou gastar muito tempo. Eu só vou falar um detalhe que é importante você perceber. Note que esse flip-flop tipo D, ele tem entrada de clear e entrada de preset. Olha que legal. Ele é um flip-flop tipo D, que é aquele flip-flop mais simples, né? Flip-flop que tem a entrada D e o clock, que tem só essas duas entradas. E o Q e o Q barrado, que é a saída. A gente considera o Q e o Q barrado é complemento, né? E ele tem, sobre ele tem as entradas clear, a entrada preset. Então quer dizer que eu posso usar esse flip-flop tipo D como se ele fosse um bloquinho assíncrono. Aquele exemplo que eu dei do JK, que tem entrada preset e clear, eu tenho aqui um flip-flop que é tipo D, mas ele tem entrada síncrona, ele tem entrada de preset e ele tem entrada de clear. E essa entrada de preset e essa entrada de clear vai fazer com que ele trabalhe assincronamente, ou seja, quando o set ou o clear, né? Quando o preset ou o clear atuar, as entradas do clock e a entrada D vai ser XX, que é o que está aqui. Só vou falar essa primeira parte porque o resto você já conhece. Então você vê, ó, quando o preset igual a 1, né? Esse aqui não tem bolinha na entrada preset, então é ativo em 1 direto. Quando o preset igual a 1, você vê que o clock é X, o D é X. Eu estou falando da primeira linha na parte superior, tá, pessoal? Então, clock igual a X, D igual a X e o Q igual a 1. Ou seja, o preset fez com que o clock e o D se tornassem irrelevantes e o Q foi forçado aí para 1. Se você olhar a segunda linha, você tem 1 em clear. Então, clock irrelevante, X, D irrelevante, X e Q foi forçado aí para 0. E se você colocar o clear e o preset em 1, você vai ter uma condição de saída que as duas saídas são iguais a 1, que é uma condição a princípio que não creio que não é muito utilizada, mas a princípio pode-se querer em algum circuito que isso aconteça. Então, esse é um flip-flop tipo D com o adendo das duas entradas que fazem ele trabalhar também de forma assíncrona. Ou seja, ele não vai ser comandado nem pelo clock nem pelo D. Ele vai ser comandado em primeira instância ou pelo preset, que é o set, né? Ou pelo clear, que é o reset. Então a gente tem que entender isso aí. É um outro modelo de flip-flop. Aqui a gente tem a mesma coisa, só que aqui eu tenho nas minhas entradas de clock e nas minhas entradas de clear, eu tenho a bolinha. Então não vou nem explicar, mas a tabela verdade é o oposto. Então aquilo que era acionado em 1 lá, quando eu botava 1 no clear, ele zerava a saída. Quando eu boto 0 no clear, que é a segunda linha aqui, ó, é aí que ele zera a saída. Porque está invertido, ó, as duas bolinhas aqui, ó. Então ele é um flip-flop, né, do tipo D, e ele tem as entradas assíncronas, que é o preset e o clear. Então creio que está tranquilo, dá para visualizar. O detalhe a se perceber aqui, pessoal, é que a gente tem as duas bolinhas para a entrada de preset e para a entrada de clear, mas a gente não tem bolinha no clock. Olha que interessante. A gente não tem, como no outro modelo que eu mostrei há pouco, as três entradas, né, sendo ativas com o inversor. A gente só tem o preset e o clear, mas o clock é direto. Então, por que eu estou frisando isso para vocês? Porque você vê que cada CI ele tem a peculiaridade dele. Então eu não posso padronizar. Na verdade, eu tenho que olhar o datasheet para poder acompanhar a folha e o desenho dos blocos. Porque se eu considerar que o clock tudo é invertido, eu vou considerar o clock invertido também. Só que aí eu vou estar entendendo errado a função. Talvez eu não vou conseguir nem entender a tabela verdade. Vai ficar uma coisa que parece que está fora do funcionamento normal. Mas na verdade não. É porque nesse caso o fabricante escolheu colocar o clear e o preset com bolinha, com inversor na entrada, para fazer a ativação dessas duas entradas assíncronas através do 0, mas o clock ele preferiu deixar o clock sendo ativo pela borda de subida e não pela borda de descida. Tanto que as duas setinhas estão apontando para cima, que eu frisei aqui em amarelo. Então é interessante a gente observar que o que manda, né, na hora da análise é como o fabricante diz que o componente está sendo trazido para nós as informações de como ele funciona. Então é importante vocês notarem esses detalhes, né?
porque a gente tem que entender e saber observar esses detalhes. Então, pessoal, agora a gente queria trazer de volta um conceito que a gente já falou, que a gente apresentou no início dessa aula, que é a configuração do flip-flop tipo D, funcionando como divisor de base de tempo, né? Ele divide o clock por 2, e a gente tem a configuração de um outro flip-flop que, nativamente, ele faz o papel dessa configuração do tipo D, desse Q barrado ligado no D, né? Dessa configuração específica que eu uso tipo D para dividir o clock por 2. Esse flip-flop é chamado de flip-flop tipo T. Flip-flop tipo T é a configuração de um flip-flop que eu jogo uma frequência de 100, por exemplo, ali na entrada, que é o T, e no Q sai 50, sai metade. Se eu continuar dividindo, vai continuar dividindo, como eu exemplifiquei lá no início da aula. Só que no início da aula eu exemplifiquei isso configurando um flip-flop tipo D para fazer essa função. Existem CIs que trazem nativamente no CI, ele não vai apresentar um tipo D ligado desse jeito aqui, que vai dar o mesmo efeito, mas não é assim que vai aparecer. Vai aparecer um flip-flop tipo T. Quando você vê um flip-flop tipo T, você tem que interpretar que ele já é um circuito para dividir frequência. Ele já é um circuito resumido, né? Porque aqui no flip-flop tipo D, que eu coloquei para dividir frequência, ele tem 4 pinos. Ele tem o D e o clock, né, como entrada, e o Q barrado. No flip-flop tipo T, que já é uma padronização desse circuito, ele tem o T e o Q. Simplificou mais ainda, né? Então o T é onde entra o sinal e o Q é onde sai. Então ele já fica padronizado como tipo T. Se você encontrar um tipo D ligado assim, você sabe que ele está dividindo. Se você encontrar um tipo T nativo, ou seja, escrito T e o Q, você já sabe o que ele faz. Ele vai dividir o clock por 2. Tudo bem, pessoal? E um último exemplo de aplicação que eu queria mostrar para vocês, né, de adequação, é esse flip-flop JK, que está aqui na parte inferior do circuito. Se eu colocar 1 no J e colocar 1 no K, o flip-flop JK vai funcionar como um tipo T. Olha que interessante. Então, é por isso que é interessante você ter esse conhecimento, porque você pode olhar num circuito, um flip-flop JK, e você vai achar que ele é um JK, mas na verdade aqui ele está funcionando como um tipo T, ou como um tipo D ligado nesse modelo da esquerda, que na verdade são equivalentes. Então é por isso que é importante conhecer. Se você pegar esse 1 e 1 jogado no J e no K, e botar o clock, você vai ver que vai chegar nesse resultado aí, né? Não vou deduzir agora porque a gente não vai gastar tempo com isso, mas você vê que ele também pode implementar um tipo T, mesmo sendo JK. Então, você vê que há uma variabilidade de possibilidades com os flip-flops. É por isso que na hora do projeto, né, na hora dos circuitos que a gente for analisar, a gente tem que saber reconhecer tipo D, tipo T, tipo JK, tipo SR. Tem que saber reconhecer borda de subida, borda de descida. Estou fazendo um resuminho aqui do que a gente tem aprendido. Tem que saber reconhecer que a entrada dele tem um inversor ou não tem um inversor. Então ele vai ser sensível, né? Ele vai fazer a transição de algum estado no nível lógico 1 ou no nível lógico 0. Depende se ele tem ou não tem um inversor na entrada. Esses tipos de conhecimento que a gente tem que saber, tem que decorar isso aí. Porque na hora que você pegar um circuito, um bloco de um CI, por exemplo, se você quiser identificar alguma função que você tá apanhando ali no concerto, você precisa entender um pouquinho mais de determinado circuito integrado. E aí, para entender, você precisa entender como é que ele é montado, né? Pega o datasheet dele lá e entende lá, vê o diagrama dele. Aí você encontra um flip-flop lá dentro e você não sabe como trabalha. Então, por isso você tem que aprender isso aqui, né? Por isso você tem que aprender, porque se você precisar desse conhecimento para interpretar algum circuito, você vai conhecendo os flip-flops e você vai saber o que é que ele está fazendo ali dentro do circuito, naquela parte do circuito. Então é isso que é importante. Pessoal, eu tenho batido muito nessa tecla. A gente, quando mostrar o nosso método mais claramente lá no módulo 2, vocês vão ver como é de grande valia isso que eu estou falando. A interpretação, o entendimento de como as coisas funcionam é tão importante quanto saber arrumar. Porque para você arrumar, existem defeitos que você arruma assim, ó. Você dá um estalo e arruma. Mas tem defeito, pessoal, que é manhoso. E aí você precisa, dependendo do circuito, você precisa um pouquinho mais profundo
para você poder interpretar o funcionamento da maneira correta e conseguir fazer a manutenção, tá? Isso representa mais sucesso na tua manutenção. Então, você tem que aprender essas coisas. Então, a gente está batendo na tecla aí para forçar você a entrar nesse mundo da lógica. Porque isso que nós estamos fazendo aqui com o bloquinho, você vai ter que fazer com o circuito. Você vai ter que fazer com coisas mais complicadas. Então, você tem que se acostumar. Eu sempre, em toda aula, estou batendo nisso, né? Para ir acostumando vocês. É meio que uma doutrinação, né? A gente é assim, a gente tem que ser conduzido nessa ideia para a gente poder se acostumar. E você vai ver que conforme você força o teu raciocínio, você se aplica a entender, você vai ficando melhor. Você bate o olho e você já sabe. E aí que você vai começar a ter a facilidade da manutenção, porque aí a tua manutenção vai ser mais rápida. E aí nesse caso você vai ganhar mais dinheiro, né? Porque se você conseguir fazer mais manutenção, a princípio você vai poder atender mais clientes, né, pessoal? Então a ideia nossa também é passar esse conceito para vocês. E quando você quiser fazer algum tipo aí de experiência de circuito, que você queira fazer, isso é para aqueles que gostam, né? Tem também os apaixonados por montagem, né? Aí você também pode se arriscar a montar o seu circuito, porque você já está entendendo a base de como eles funcionam. Tudo bem, pessoal? Então era essa a ideia que a gente queria passar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. E lá nos exercícios, não deixem para trás os exercícios, pessoal. Faça o exercício para que você possa interpretar bem o que a gente está pedindo. Tudo bem? Então era isso que a gente tinha para passar nessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.